Pelo princípio da lesividade ou da ofensividade, nós temos, no âmbito do direito penal, a proibição da cominação por parte do legislador, da aplicação da execução de penas por parte do julgador, em hipóteses de lesões irrelevantes a bens jurídicos. Ou seja, vocês podem perceber que o princípio da lesividade, ele se conecta, né, ele possui uma conexão muito próxima com o princípio da intervenção mínima, nosso princípio anterior. Através do princípio da lesividade, nós temos, então, o impedimento, né, de criminalização primária e criminalização secundária. Então, criminalização primária pelo legislador, criminalização secundária por parte do julgador de pensamentos de mera cogitácio. Se recordem que em algumas aulas anteriores eu tracei uma linha do tempo, né, no quadro correspondente ao caminho do crime, que nós nomeamos de iter criminis. Esse caminho do crime, ele possui, ou pode possuir, 5 fases, 5 etapas. Cogitácio, que são pensamentos, né? Eu planejo determinado crime, eu tenho pensamentos de cometer determinado crime. Atos preparatórios, início dos atos de execução, tentativa, consumação do crime e, por fim, exaurimento. Nesse sentido, nós podemos nos orientar pelo princípio da lesividade, que a mera cogitácio não caracteriza crime. Então, eu não posso ter criminalização de pensamentos. Isso tudo é uma característica proveniente do princípio da lesividade. No mesmo sentido, eu também posso concluir pelo impedimento da criminalização primária e secundária de lesões irrelevantes a bens jurídicos. Ou seja, é indispensável que haja uma lesão a um bem jurídico e que essa lesão seja uma lesão relevante. O princípio da lesividade é um princípio fundamental e tradicional de direito penal. Acontece que, e aqui que está a grande questão que eu quero que vocês prestem atenção, esse princípio da lesividade ele vem sendo relativizado, minimizado, dizem alguns mais críticos, até vem sendo violado, né, se a gente for por um caminho um pouco mais crítico. Mas, de qualquer forma, a tendência do direito penal desde os anos 90 é de relativizar, em alguma medida, o princípio da lesividade. Eu já contei para vocês uma historinha, que é a de que a partir dos anos 90, né, do século passado, 1990, nós tivemos um incremento, né, na criação de tipos penais. Então, lei de crimes hediondos, diversas outras leis esparsas a protegerem bens jurídicos supraindividuais, como vocês já sabem. Muitas dessas leis, para a criação de tipos penais, o legislador se utilizou de um tipo de crime, o legislador se utilizou de uma forma de tipificação de condutas chamadas de tipos de perigo, tá? Então, tradicionalmente, o direito penal ele sempre se utilizou da tipificação de condutas através de tipos de lesão. Então, o homicídio, por exemplo, é um tipo clássico de lesão. Eu preciso ter uma lesão ao bem jurídico para que haja consumação desse crime. Então, eu preciso ter um cadáver. Eu preciso ter um tipo de lesão. Princípio da lesividade. Na nossa linha de raciocínio, seguindo a nossa linha de raciocínio, então, há uma tendência do direito penal, a partir dos anos 90, de relativizar o princípio da lesividade. Ou seja, de criação, de criar, o legislador vem criando tipos penais de perigo. Tipos penais de perigo significa eu não preciso ter a lesão ao bem jurídico descrita no tipo. O tipo ele descreve apenas a colocação em risco. O tipo ele descreve apenas a colocação em perigo do bem jurídico. Tá? Por entender que esses bens jurídicos protegidos por estes tipos são tão importantes que merecem uma antecipação. Eu não poderia esperar que a lesão acontecesse, eu preciso me antecipar a ela. Então, essa antecipação significa a criação pelo legislador de tipos penais de perigo. Isso é muito importante, vocês precisam saber que existem estes tipos e precisam identificar esses tipos penais. Tudo bem? Nós temos 2 tipos penais, então a gente vai subdividir, tá? A gente vai subdividir os tipos penais de perigo em 2 tipos. Primeiro,
tipo de perigo concreto. Então, tipo penal de perigo concreto. Os crimes de perigo concreto, o legislador ele tipifica a conduta apenas descrevendo a colocação em risco do bem jurídico, independente de uma lesão. A pessoa pode responder independente de uma lesão, mas por ser um crime de perigo concreto, eu preciso ter a comprovação probatória, então no âmbito do processo penal, de que essa pessoa realmente colocou a vida de outras ou colocou o bem jurídico em perigo, tá? Então a pessoa só responde se houver comprovação da colocação em risco, da colocação em perigo. Um tipo penal clássico, um crime clássico de tipo de perigo concreto é o do artigo 250 do Código Penal. Eu vou fazer a leitura para vocês. 250 do Código Penal traz o crime de incêndio, né? Então, tipo penal de incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem. Pena reclusão de 3 a 6 anos e multa. Então, o legislador aqui, ele expôs no tipo penal a conduta de causar incêndio expondo a perigo. Digamos que ninguém morreu, né, desse incêndio, não houve o resultado morte, porque se houvesse o resultado morte, a pessoa responderia por homicídio. Mas causar incêndio representa um crime de perigo concreto. A pessoa irá responder se ficar comprovado no processo penal que ela será acusada que houve realmente essa colocação em risco da vida de outras pessoas. Tudo bem? Crime de perigo concreto. Segundo, crime de perigo abstrato. Já houve tentativa de afastamento desse tipo de criminalização do direito penal por inconstitucionalidade. Porém, o STF já considerou constitucional os tipos e os crimes de perigo abstrato. Os crimes de perigo abstrato, nos crimes de perigo abstrato, a lesão, o risco, ele está presumido, ele encontra-se presumido na descrição do tipo. Então, independe se houve realmente uma colocação em perigo no plano real, ou melhor, independe se alguém se sentiu colocado em risco. Tá? Essa colocação em perigo, essa colocação em risco é presumida. Então, por isso se chama crime de perigo abstrato. E vocês conhecem alguns desses tipos penais que não exigem a comprovação de um risco real, tá? Como, por exemplo, a conduta, o crime do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9503 de 97. Deem uma olhadinha lá, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta traz a infração, o crime de dirigir embriagado, né? Então, a embriaguez na direção de veículo automotor. Independe da comprovação de risco da conduta. Independe se realmente no plano prático a vida de alguém foi colocada em risco, porque há uma presunção de crime de perigo abstrato. Outro crime que se enquadra nessa tipificação de perigo abstrato é o porte de arma de fogo sem autorização legal. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2013. Deem uma olhadinha também. Porte de arma de fogo sem autorização traz um risco presumido. Independe, você dificilmente vai conseguir fazer prova em contrário da inexistência desse risco. Tudo bem? Então, o princípio da lesividade, eu preciso de uma lesão relevante, real a um bem jurídico. Esse sempre foi um princípio tradicional de direito penal e continua sendo. Acontece que a partir dos anos 90 nós temos uma relativização, um outro olhar, né, desse princípio, em que o legislador passa a criar crimes, condutas e tipos penais previstos com a mera colocação em risco, independente da lesão. Colocação em risco presumida, crime de perigo abstrato. Colocação em risco que precisa ser comprovada para haver condenação, crime de perigo concreto. Tudo bem? Me coloco então à disposição para sanar quaisquer dúvidas em relação a estes dois princípios, o princípio da intervenção mínima, o princípio da lesividade. Ainda durante essa semana eu vou postar uma atividade para que vocês, durante o prazo lá da atividade, fiquem ligados, porque as atividades vai ser uma atividade por semana,
Então, um vídeo por semana e uma atividade por semana, e eu preciso que vocês me respondam dentro da atividade que eu vou criar lá no Moodle. E vai ter um prazo para vocês me responderem, para vocês postarem as respostas de vocês. Tudo bem? Quaisquer dúvidas, me chamem, se comuniquem comigo, vamos contar um com a ajuda do outro, tá? Eu conto com vocês, conto com o compromisso de vocês, conto com a autorresponsabilidade que vocês vão ter que demonstrar e vão ter que criar, vão ter que desenvolver nesse momento. Tenho certeza de que vocês vão conseguir, tá bom? Um beijo e até a próxima aula, então.